A gente traz com precisão os fatos que eu vivi, e eu gostaria também de dar um título para o meu testemunho. O título seria Das Trevas para a Luz. Esse seria o título que eu gostaria de início, né, para as pessoas que estão ouvindo. E eu quero, de alguma forma, através desse testemunho, conscientizar a importância de servir e obedecer a Deus. Porque é através deste poder, o poder do alto, que o homem consegue ser livre das garras de Satanás. Então, começando meu testemunho, eu nasci num lar espírita, onde a minha mãe era espírita, meu pai era espírita, e eu sou filho de um segundo relacionamento da minha mãe. A minha mãe, ela veio do interior de Minas, uma mulher muito sofrida também, como eu disse, vinha de um primeiro relacionamento. E aí, chegando na cidade de Sete Lagoas, ela então, acompanhada do meu tio e da minha tia, ela então procura um local de trabalho. E aí o local que ela consegue trabalhar na casa do meu pai, como empregada. Ela vai trabalhar como uma diarista. Meu pai viúvo. E aí, nesse convívio, eles acabaram se relacionando. E desse relacionamento surgiu o primeiro fruto, que sou eu. Mas já começou as trevas trabalhando. Quando meu pai recebeu a notícia da gravidez da minha mãe, ele então tenta abortar. Quer levar a criança para o aborto, ou seja, a mãe para o aborto. E ali, em meio a muita insistência, minha mãe foi. E chegando na farmácia, ela não querendo, ou seja, tirar a criança, então trocaram o remédio. Em vez de ser um abortivo, deram uma vitamina. Sério? Por assim que funcionou. Meu Deus. E aí, então, a criança foi crescendo, ou seja, foi sendo gerada no ventre. Eu nasci, eu sou o mais velho desse relacionamento. Minha mãe teve mais 3, além de mim. E foi nesse meio muito conturbado. Mas o que culminou muito na minha vida foi, à medida que eu ia crescendo, começou a despertar desejos que eu confesso que eu não conhecia, eu não tinha conhecimento. Mesmo estando na infância, desejos que para uma criança não era comum. Eu lembro quando meu pai recebia visitas, principalmente masculinas, às vezes que instalavam em casa ou que permaneciam em casa, eu sentia um desejo, uma atração forte de ver a nudez, né, dessas pessoas. Isto criança. Eu acredito que eu devia ter uns 10 anos, de 9 a 10 anos por aí. E foi sendo gerado nesse lar, com essas características que começaram a despertar. Daí eu passei a frequentar com os meus pais, terreiro, né? Nós frequentávamos o espiritismo, a minha mãe recebia todas as entidades. E eu fui desenvolvendo esse lar dessa maneira, tá? Fui desenvolvendo dessa maneira e eu fui observando que à medida que eu crescia, os desejos aumentavam. Esses desejos começavam a aflorar de uma forma assustadora. Até então, eu não tinha conhecimento. Chegando já na fase da adolescência, além dos desejos, começaram a surgir comportamentos. E como qualquer pessoa que passa por uma vida como eu passei, de início, ela reprova. Ela não aceita. E foi o que aconteceu comigo. Tentei relutar. Tentei de alguma forma. Enfim, tentei
tentei vencer essa situação, mas não conseguia. Eu via que as coisas estavam cada vez mais se aprofundando. E qual que era o problema que eu enfrentava? A questão do homossexualismo. Desde a infância, os desejos aflorados para o mesmo sexo. Isso, à medida que eu ia crescendo, parecia que ia piorando. E sem contar os problemas psicológicos, sem contar os problemas, né, dentro de casa. Então a gente foi crescendo num clima muito conturbado. E aí eu comecei então a invocar as entidades. Já saindo da adolescência e entrando na juventude. Eu comecei então a buscar refúgios nas entidades. Piorou. Eu que outrora andava discreta, era uma pessoa mais normal. Eu lembro de um ritual que foi feito, uma entidade por nome de Pombagira. E ali no terreiro eu queria paz. Eu queria encontrar paz. E ali eu fiz um ritual. Eu entreguei, eu fiz um pacto. E esse pacto em troca de paz, em troca de uma aceitação, que era uma coisa que eu não tinha. Depois desse ritual, minha vida piorou. Agora eu passei a vestir de uma forma escandalosa, eu passei a trajar de forma afeminada, cabelos alisados, vestes afeminadas. E era assim que eu passei a me comportar depois desse ritual. Então a minha família toda, marcada pelo espiritismo, foi uma vida de muito sofrimento. Entre brigas do meu pai, da minha mãe por várias vezes saiu, às vezes íamos para o pronto-socorro, às vezes esfaqueada. Meu Deus. Era esse nível, assim? Nesse nível. A minha mãe às vezes ficava possessa, hoje eu entendo que é uma possessão, quebrava a casa todinha. Era muita briga, né? Muitas brigas. E além de tudo, a minha mãe também era acorrentada pelo vício do álcool. Então quando ela bebia, ela se transtornava, ou seja, transformava. E nós fomos crescendo nesse clima. Vivendo uma família conturbada, vivendo o problema agora, a questão do homossexualismo, que era uma coisa que eu nunca aceitei. Na minha mente eu não conseguia assimilar aquilo, embora eu tinha aqueles desejos, embora eu tinha esses comportamentos, embora eu vivia a situação, mas eu particularmente não aceitava. Da juventude, a primeira porta, o contato. Eu tive o primeiro contato. Então, com a juventude vem a puberdade, a pessoa começa a querer se descobrir, querer os desejos, começa a querer se relacionar, e eu tentava me relacionar com o sexo oposto, mas muito afeminado. Não tinha nenhum sucesso. Então eu decidi me relacionar com o mesmo sexo. Foi daí que começou. Então, a fase de infância, já desde a infância desejando o mesmo sexo, uma coisa fora do comum. Após a adolescência, foi se agravando mais, porque os envolvimentos com as entidades davam legalidade e direito para que os demônios pudessem me acorrentar. E a terceira porta, o envolvimento físico. Esse foi o pior. Você falou que fazia rituais para que você tivesse paz, né? Isso. Sim. Esses rituais eram para que tivesse paz na sua casa, Sim. na sua vida. Sim. E para esses sentimentos também que você sentia? Sim.
Para eu sentir essa paz, eu cheguei a fazer coisas absurdas. Eu roubei peças de roupas de pessoas, eu fiz rituais de magia negra, enfim, despachos, tudo que eu via que promovia paz, que trazia alegria ao meu coração, relacionamentos, enfim. Aí eles que te pediam isso. É, Entendeu? as entidades a quem nós servimos, tanto a minha mãe como o meu pai, elas então exigiam. O grau ou seja, que eles exigiam era muito elevado, né? E a gente, por não conhecer, por não ter o entendimento, submetia, mas sem êxito. Mas nunca teve essa paz. Nunca teve, não entendi. Nunca teve essa paz. Nunca. Nunca. Pelo contrário. Quando eu fiz o ritual, que eu entreguei a minha vida para essa entidade, eu me lembro que era uma das festas que eu mais gostava, que era a entrada do Ano Novo. Eu trabalhava numa banda nessa época. Eu fazia um vocal na banda, a banda em Sete Lagoas chamada Banda Laser. E nós fazíamos bailes. E nesse ritual que eu fiz, às vezes acontecia de eu fazer o uso da bebida. Quando eu fazia o uso da bebida, eu me transformava, eu não via mais nada. Eu não dava conta de nenhuma das minhas atitudes mais. E sem contar a maneira agressiva de se vestir, os comportamentos que passaram a fazer parte do meu convívio. Tudo por causa dessa legalidade, por causa desse envolvimento, por causa desse ritual. E agora, na fase adulta, depois do envolvimento, eu lembro que eu ficava com vários homens na noite. E no meu interior tinha uma sensação tão esquisita que eu podia ficar com vários que eu ainda não me satisfazia. Eu queria mais. Eu queria mais. E era assim que eram marcados os meus comportamentos. Bom, eu agora buscando a paz, buscando a alegria, buscando o consolo, eu não encontrei. Abriu uma quarta porta, o vício. Eu passei a me enveredar por vício. Não aceitando o comportamento que eu vivia, não aceitando o estilo de vida que eu vivia, eu começo agora a enveredar para o vício da bebida e das drogas. Aí agora eu fui ao poço. Agora eu vi que na minha forma de ver, ou seja, na minha forma de pensar, não tinha mais solução. Mas aconteceu um fato interessante que eu decidi, então, sair de Sete Lagoas. Na minha mente, eu achava que se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de região, ou seja, eu, com certeza, as coisas iam melhorar. Então, eu decidi mudar para a cidade de Barbacena. Eu fui fazer um curso. Esse curso de origem europeia, chamado Economia Doméstica, eu estudei numa escola chamada Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. E, na realidade, isso foi um escape. Eu quis sair de Sete Lagoas, eu não estava preocupado com o estudo, eu só queria mesmo sair de Sete Lagoas. E foi nessa cidade que eu tive um encontro, um contato com o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Eu me lembro que ou seja, a escola onde eu estudava, tinha uma igreja próxima, e um dia eu passando na porta dessa igreja, eu ouvi músicas, e essas músicas eram diferentes. Embora que eu trabalhava com música, ou seja, o período anterior era o que eu mexia, era música. Mas essas músicas que eu ouvia
saindo da igreja era diferente. Elas iam de encontro ao meu coração. Foi onde eu tomei uma decisão de entrar na igreja. E foi uma experiência diferente porque quando eu entrei na igreja, todo afeminado, bem caracterizado, ali os irmãos me acolheram, ficou muito frisado isso para mim, a recepção dos irmãos. Eu sentei e ali eu chorei bastante ao ouvir aquele louvor, ao ouvir a pregação. Aquele lugar, de alguma forma, mexeu muito comigo. E foi feito o apelo, mas eu não quis aceitar o governo do autismo. Terminou o culto e eu fui embora. Só que o que ficou muito importante, assim, frisado para mim no meu testemunho, que eu fui embora com a paz que eu nunca tive essa experiência. Uma paz diferente, que ela invadiu o meu coração e trazia alegria para a minha alma. E eu não pude negar que no espiritismo, nas drogas, na prostituição, eu não tive essa paz. E eu saí muito bem. E ao sair desse lugar muito bem, então eu decidi no meu coração que eu queria voltar mais vezes. E foi o que aconteceu. Eu passei a frequentar aquele lugar. E à medida que eu ouvia as palavras que eram pregadas, o meu coração enchia de alegria. Eu não entendia por quê. Eu não entendi por que aquela reunião, aquele lugar, estava preenchendo um vazio que eu tentei muitos anos preencher. E aí passei a frequentar assíduo aquele lugar. E a primeira situação que ocorreu foi uma pregação, né? Hoje entendendo ser uma pregação, o pastor pregou sobre dízimos e ofertas. Na época da minha convenção, foi no ano de 96, quando o governo Collor de Mello houve a mudança, a troca dos valores da moeda, e todas as pessoas que tinham perderam os valores, que os valores foram convertidos. E eu tinha valores, eu perdi tudo. E naquela noite, voltando à reunião, o pastor pregou que se nós honrássemos a Deus com o nosso melhor, se nós abríssemos o nosso coração para ofertar a Deus, nada, me entenda, nada imposto, mas algo voluntário, Sim. Uma pregação, ele trazendo o entendimento de que deveríamos ofertar o melhor para Deus. E aí a pregação foi nesse sentido, ele trazendo o entendimento sobre dízimo e ofertas, falando sobre a importância de nós ofertarmos, a importância de nós abrirmos o coração, e assim Deus responderia. Eu então tomei uma decisão. Eu fui ao banco, retirei todos os valores que eu tinha e dei de oferta na igreja. Tudo que eu tinha eu dei de oferta. Mas eu dei de oferta porque eu queria ouvir, eu queria ver se aquela pregação realmente era verdadeira. Eu queria saber se aquilo que ele estava pregando realmente era verdade. E aí fiz a minha oferta, peguei tudo que eu tinha. Não ficou nem um centavo. E dei de oferta. Passou-se os dias, eu tive uma experiência que eu fiquei muito assim, fiquei maravilhado de ver como Deus começou a abrir as portas. Eu fiquei maravilhado de ver como as coisas começaram a fluir, coisas que lá no passado não aconteciam. Coisas que eu tentava, eu via que parecia que para mim as coisas estavam travadas. E a partir do momento que eu abri o coração para ofertar, para dizimar, eu vi as portas se abrindo. E eu usei esse termo.
Esse negócio de crente funciona. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?